Bom, família, grande satisfação estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Lembrando que todas as terças-feiras estaremos aqui ao vivo a partir das 22 horas, tá bom? Sempre tratando de questões relevantes, questões sociais que vão fazer com que você reflita um pouco mais profundamente, um pouco mais criticamente. E dessa maneira a gente possa construir conjuntamente uma sociedade mais crítica, sabendo do seu papel, sabendo da sua importância, porque é assim que nós iremos construir um Brasil mais forte, mais robusto, que possa atender todas as necessidades das pessoas igualmente. E isso não é papo de comunismo nem nada, mas não adianta termos um país rico com pessoas pobres. Então aqui nós vamos vislumbrar oportunidades e fazer apontamentos críticos para que justamente você saia dos rótulos, para que aqui você não fique apenas nas etiquetas. Aqui nós abrimos os livros e nos aprofundamos nele. Okay? Você sabe que aqui a gente tem batido muito na tecla da relação do trabalho, né? O tema trabalho. Os últimos vídeos que eu tenho feito, que eu tenho produzido, foi apontando críticas a essa vertente da nossa sociedade. E aí, antes de entrar na questão propriamente dita, preciso pontuar para você dois conceitos, tá? Então, por exemplo, o primeiro é o conceito liberal, mas bem brevemente, tá? Então, os partidos hoje de direita, as pessoas que defendem o liberalismo econômico, como, por exemplo, o deputado federal Marcelo Van Harten, Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann, o jornalista Caio Coppola, o próprio ministro Paulo Guedes. Então, essa gama de pessoas que já vem de berço esplêndido, é fácil para eles dizerem assim: o Estado não pode interferir nas relações de trabalho entre as pessoas, o Estado não pode interferir nas relações comerciais, tem que deixar correr sozinho, tem que ter a livre concorrência, tem que ter a pessoa tem que conquistar as coisas pelo próprio mérito. Mas falar isso sentado num sofá confortável, num apartamento, um por andar, com piscina dentro do apartamento, é fácil. O burguês falar isso é fácil, porque ele já vem de uma situação favorável. Então, ele querer que o Estado não interfira é a mesma coisa que ele está advogando o caráter próprio. Porque a não interferência do Estado vai apenas o favorecer, porque ele já tem recursos para competir. E agora, e os mais vulneráveis, e os mais pobres, e a massa trabalhadora? Como que fica nessa distribuição? Então, e aí onde vem partidos progressistas, partidos de caráter socialista, e pedem que haja a interferência do Estado justamente para que não haja a concentração de renda, a concentração de riqueza, porque tudo que é produzido no nosso país tem que ser distribuído para alcançar todas as pessoas. Nós não podemos ter um país rico com pessoas pobres. A distância entre ricos e pobres tem que ser reduzida, tem que diminuir. E com políticas liberais, essa distância só vai aumentar. É favorecer o capitalismo, o capitalista. É o rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre. Então, quando você defende que o Estado interfira nas relações comerciais, nas relações de trabalho, você está dizendo para que o Estado regulamente essas relações, para que não haja exploração, para que não haja extorsão, para que não haja escravidão. Então, é nesse sentido. E não é querer transformar o país em comunismo. É simplesmente pregar distribuição de oportunidades, de renda. E um dos instrumentos que o Estado utiliza para que essa distribuição aconteça é esse instrumento aqui, ó, a carteira de trabalho. Esse instrumento é um dos mecanismos que o Estado utiliza para distribuir renda, através da carteira de trabalho. E aí vem o deputado federal Marcelo Van Harten e diz que ele quer fechar o Ministério do Trabalho. Mas é claro que para ele é favorável esse tipo de discurso, porque ele está defendendo o capitalista, o lado do patrão.
Ele não está defendendo o lado do trabalhador. Eu aqui estou defendendo o lado de uma justiça social. Eu estou defendendo que as pessoas possam ter oportunidades igualitariamente. E a carteira de trabalho é um dos instrumentos que faz com que tudo o que é produzido seja melhor distribuído. Por exemplo, há empresas que, por pressão sindical, instituem benefícios como PLR, que é a participação de lucros e resultados, ou o 14º salário, assistência médica odontológica para o funcionário e para a família. Então, férias remuneradas. Então, isso tudo são instrumentos que estão dentro da lei, que faz com que a riqueza que é produzida seja melhor distribuída. Ser contra isso é ser a favor da pobreza. Um outro instrumento que o Estado se vale para poder fazer com que isso aconteça são os impostos. Mas é claro que não nos atende na medida que necessitamos. E é por isso que existe essa militância aqui, que é para a gente construir pensamentos críticos e pressionar os nossos políticos para que os impostos venham atender às nossas necessidades. Como, por exemplo, em meio a essa pandemia, estamos totalmente jogados aos leões e o governo federal demora para atender às nossas necessidades mediante o auxílio emergencial. Então, você percebe que diante dessa pandemia, uma política liberal, onde não há interferência do Estado, ela se descortina, ela mostra realmente quem ela é. E aí essa pandemia faz mostrar a real importância do Estado na interferência da vida das pessoas. E eles pregam que a pessoa tem que ser empreendedora, a pessoa tem que ser autossuficiente. Mas eles fazem isso de uma maneira totalmente precarizada. Eles não dão nenhum tipo de suporte, porque é diferente você ser autônomo do que você ser empreendedor. O autônomo, ele é jogado para o mercado para sobreviver porque ele perdeu o emprego. O empreendedor, ele planeja, ele organiza, ele usa estratégias, ele tem investimento financeiro, investimento de capital intelectual para desenvolver uma empresa, desenvolver um negócio. É totalmente diferente. Então, o microempreendedor, ele precisa, por exemplo, de linhas de crédito para que ele possa desenvolver o próprio negócio. E é isso que o governo não atende a essas necessidades. O governo não olha para a população de uma maneira com que a população seja o próprio indutor, impulsionador do crescimento do país. E isso se vale através de linhas de crédito para quem quer empreender. Então, se você é um trabalhador com carteira assinada e você não tem aptidão para ser empreendedor, você tem o direito sim de ter a carteira assinada e a obrigação do Estado prover isso para regular as relações de trabalho. E se você quer ser um empreendedor, você precisa entender o que é empreendedorismo primeiro e não se lançar no mercado aos leões. E o Estado precisa proporcionar a você linhas de crédito, estrutura para que você possa desenvolver o seu negócio e não quebrar. Então é isso que a gente defende aqui, a distribuição de oportunidades, distribuição de riqueza, que é essa militância que acontece aqui nessa página, nesse canal. Então convido a você a compartilhar essas informações, compartilhar os vídeos, porque aqui a gente sai da piscina das crianças e entra na piscina dos adultos. Nós mergulhamos profundamente nas questões sociais aqui. E é dessa maneira que a gente vai contribuir para a nossa sociedade, para que, como eu disse anteriormente, a distância entre ricos e pobres seja reduzida. Então, depois que passar essa pandemia, que fé em Deus, que vai no máximo no fim desse semestre, nós precisamos entender que o papel do Estado é importante para regulamentar as relações de trabalho, para que haja um amparo ao trabalhador, tanto ao trabalhador informal, ao trabalhador formal, quanto ao empreendedor. E parar com essa falácia de que o autônomo é empreendedor, sendo que o cara não tem estrutura nenhuma para ser um empreendedor. Ele está ali trabalhando, fazendo o almoço para comer na janta. Então, família, deixa essa mensagem, espero ter contribuído para que você possa
desenvolver um pensamento mais crítico. Não deixe de compartilhar para poder alcançarmos mais pessoas, dessa maneira trazermos mais pessoas que comunguem da nossa ideologia, da nossa opinião. Deixe seu comentário para que possamos criar uma interação, uma proximidade, e não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito aqui na minha página ainda, por favor, se inscreva, porque é muito importante para fortalecer esse trabalho, tá bom? Fico com o meu carinho e um forte abraço e até terça-feira que vem. Fui!